O técnico Eduardo Cudê definiu o Internacional que enfrenta o Cuiabá pelo Campeonato Brasileiro em mais um treino fechado na tarde desta sexta-feira. Pedro Henrique deve ser, sim, o centroavante, o homem de referência no ataque na estreia do argentino nos domínios colorados, no estádio Beira-Rio. Enquanto isso, fora do campo, duas questões. Uma, o departamento de futebol vai seguir sem executivo até dezembro. E uma foto envolvendo o povo do clube e um possível candidato causa alvoroço nas redes sociais e um rebuliço nos bastidores da política colorada. Vamos falar sobre tudo isso? Então fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Boa sexta-feira para todo mundo. Olha aqui o tamanho das anotações agora para o conteúdo dessa tarde. O bicho está pegando, tem muita coisa para a gente falar do Colorado e tu vai fazer o seguinte, fica comigo até o final do vídeo, te inscreve aí no canal. Estamos chegando nos 30.500, né? E aí mais um pouquinho 31, mais um pouquinho 32, mais um pouquinho 33 e a gente vai formando essa nossa grande comunidade aqui no canal. Não te esquece, ó, like, inscrição, como eu disse, e o sininho, né? Porque daí toda manhã e todo finalzinho de tarde, quando entrar um conteúdo novo, tu recebe no teu celular. Tô falando para força de KTO.com. KTO, vai lá, faz o teu cadastro, utiliza o cupom Ernest e ganha uns free bet, né, cara? 20% de free bet no teu primeiro depósito. Hoje, por exemplo, tem River Plate e Racing pelo Campeonato Argentino. Amanhã tem o Jogo das Gurias, né? Pelo campeonato da Copa do Mundo de seleções feminino. O bicho tá pegando, cara. Tem muita oportunidade de botar um dinheirinho no bolso com o sueco. Beleza? Deixa eu falar para vocês o seguinte, tá? Cada vez mais definido o Internacional, então, com o time que se projetava nos últimos 2 dias. O técnico Eduardo Cudê fez um treino secreto, né? Um treino sem a presença dos repórteres no CT Parque Gigante e sem Ener Valencia, mas com o Luiz Adriano entre os relacionados. Deve ter aí o Pedro Henrique como o seu principal jogador, né? O jogador da referência, o jogador para finalizar as jogadas e, obviamente, fazer gols, né? Repetir aquilo que Pedro Henrique fez no Campeonato Gaúcho. O Ener Valencia, a tendência é que ele esteja entre os relacionados, mas que vai ser ali, poupado. Daqui a pouco vai jogar uns 10, 15 minutos, de repente, de segundo tempo. Mas a expectativa é que possa estar contra o River Plate. A ideia é o River Plate ter Ener Valencia como titular. E aí, por óbvio, né? Cuidar toda a contratura muscular lá que ele tem, o desgaste físico por conta de mais de ano, né? Sem folga, jogou o Campeonato Turco, jogou Copa do Mundo, jogou depois também amistosos da seleção equatoriana, 5 dias de férias. Não esqueçam disso, né? Antes de dar uma criticada que o cara não tá fazendo nada, o cara é chinelinho, isso e aquilo. Vamos cuidar, principalmente com o patrimônio do nosso clube, beleza? Olha só, estava dando uma olhada, o Inter, que hoje é 10º colocado, né, com 23 pontos. O Inter pode chegar na 6ª colocação nessa 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ele tem ganhado Cuiabá, óbvio, e aí depois tem que torcer para o Fluminense perder para o Santos, no Rio de Janeiro, para o Fortaleza e o Bragantino empatarem no Ceará e o Bahia vencer o São Paulo no Morumbi. Se esses 3 jogos, essas 3 combinações fecharem mais os 3 pontos contra o Cuiabá, o Internacional é o 6º colocado, pula 4 posições na tabela do Campeonato Brasileiro. E aí o Inter, no pior cenário, né, pode ficar em 13º. Não vou nem falar sobre empate e derrota, porque é óbvio que a gente sempre quer o nosso Colorado ganhando os 3 pontos, beleza? Ó, tem outra, né? Hoje pela manhã eu falei do Jean Dias como um cara mais escanteado, né? Um cara um pouco mais à margem nos trabalhos do CT do Parque Gigante. Tem mais 2 jogadores junto, tá? Que é o Gabriel Barros e o Estevão. Tem muita gente que me perguntou do Gabriel Barros, que primeiro que tem algumas pessoas que dizem que tem que dar uma cortadinha de unha no guri. E segundo, que acharam que é um cara que ainda precisa de alguma maturação, não só física, mas principalmente tática. Então é um dos motivos também de ele ficar alijado e não participar dos treinamentos, não virar a opção do técnico Eduardo Cudê. Nesse momento, treina com os reservas e às vezes até no próprio terceiro grupo, vamos dizer assim, né? Entre
os que podem vir a ajudar aí o argentino, né, o novo treinador colorado. Tem uma aqui, ó, não vão jogar em Alvorada, tá? Não vão treinar em Alvorada, pelo menos o papo que tá todo mundo falando nas redes, vão treinar em Alvorada, não é porque vão treinar em Alvorada, eles jogaram com o Sub-20 ontem, na quinta-feira, num coletivo que teve, né, os titulares contra o Sub-20. Aí, como eles jogaram no Sub-20, todo mundo começou, ele vai treinar em Alvorada. A tendência é que continue treinando no CT para Gigante. Eu não tenho, pelo menos, informação nenhuma de que eles vão para Alvorada, tá? Eu quero falar com vocês também sobre uma questão sobre o Jean-Pierre. Um programa famoso, né, aqui do Rio Grande do Sul destacou que o Internacional está de olho em Jean-Pierre, meia, né, que estava no Grêmio, teve uns problemas pessoais aí por conta de saúde e tal, deixou o futebol, voltou para o futebol e tal, e está ali, obviamente, né, um dos bons meias que o futebol gaúcho até tinha, mas que até se sabe que ele é colorado e tal, já apareceu com a camisa do Inter nas redes sociais e tal. Enfim, um programa daqui do Rio Grande do Sul disse que o Inter estava de olho no Jean-Pierre e estava querendo contratar o Jean-Pierre, tá? Eu falei com 3 pessoas do departamento de futebol e com trânsito junto ao departamento de futebol, tá? Todas me mandaram um Ismaelzinho aquele de risada. Tá? O Inter nunca quis o Jean-Pierre, pelo menos nesta janela. O Inter nunca quis contratar o Jean-Pierre. Tá? Eu vou repetir, porque também muitas pessoas mandaram para mim na DM se era verdade isso. A informação que eu tenho é que o Inter nunca quis contratar o Jean-Pierre nessa janela. Ok? Então, só para vocês, pelo respeito que eu tenho por vocês aqui, quando vocês me pedem alguma coisa, fui atrás e fui responder para vocês, beleza? Tem duas informações, tá? Também de extracampo. Primeira, o Internacional vai ficar sem executivo de futebol. O Dave Bandeira, que é o gerente de mercado, mais o Magrão vão fazer essas vezes aí de gestores do vestiário. Até, inclusive, o Dave Bandeira assumiu isso lá na melhor janela que o Inter teve, basicamente, né? Quando foi demitido o Paulo Brax. Tem, obviamente, essa questão mais de mística aí, entre aspas, né? Mas tem, obviamente, trabalho, né? O Dave Bandeira e o Magrão têm se entendido bastante. Muita gente fala sobre isso, inclusive, que o Magrão trabalha demais, é sempre um dos primeiros a chegar e último a sair. E o Dave Bandeira e eles tiveram uma conectividade muito grande. Não gostariam de contratar um outro cara para não ter problema de azedar aí o angu, né? Ou daqui a pouco de ter água no chope. Então fica o Magrão, fica o Dave Bandeira, o Magrão, que é o gerente esportivo, Dave Bandeira, gerente de mercado. Veio ainda, né, o José Bisol, José Olavo Bisol, que é o diretor de futebol, né, que vai ser muito mais um interlocutor do departamento de futebol com a imprensa, para as coletivas e tudo mais, e tem o Felipe Becker, que não vai deixar de dar coletiva, mas até, inclusive, eu já falei sobre isso, acho que em um outro conteúdo, ele me confidenciou, inclusive, lá em Belo Horizonte, isso, que ele está fazendo um coach, porque ele sabe que ele não foi muito bem em algumas coletivas, em algumas entrevistas e tal, e que ele, por mais que seja advogado e por mais que tenha muita, não só competência, mas muita tranquilidade para falar, por exemplo, no seu domínio de emprego, né, no seu domínio de métier, quando bota um microfone na frente, quando tem uma coletiva, ele dá uma titubeada, né? Então ele prefere pegar e fazer um coaching, trabalhar isso tudo, para depois não vir a fazer o Internacional, de repente, aí empregar alguma palavra e complicar a vida do Internacional, uma palavra errada, né? Empregar uma palavra errada e aí acabar complicando a vida aí do futebol do Inter. Outra coisa que aconteceu nesses bastidores aqui, tá? Hoje à tarde, o latino, o Ivandro Morbach, botou essa foto aqui, ó. Vou botar aqui para vocês, ó. Essa foto aqui, ao lado do José Amarante. Até para quem não conhece o José Amarante, né, que foi vice de administração do presidente Giovanni Luiz, ali 2013 e 2014, ele postou essa foto nas redes sociais pessoais, obviamente, como vocês viram ali, e aí já causou um rebuliço nos grupos, né, políticos e tal, porque esse é ou vai ser o candidato do povo do clube para ser a terceira via da eleição do Internacional, que tem o seu primeiro turno agora no dia 7 de novembro. Claro, já conversei com o Latino, inclusive naquele dia lá que tinha a votação, né, da Libra e da Liga Forte e tal,
E ele disse que sim, o povo do clube sabe do protagonismo que vai ter dentro da eleição e tal, até porque é um dos principais movimentos com cadeiras, né, no Conselho Deliberativo do Inter, e sabe da importância, né, de lançar um candidato, que já lançou no ano passado, por exemplo, o Cristiano Pila, na eleição passada, melhor dizendo, né? Então, eles estão tratando com o Amarante, tratando inclusive um conselho de gestão como um todo e tal. Mas eu tenho uma leitura de que daqui a pouco, dependendo do que acontecer no campo, as coisas podem tomar um outro rumo, tá? Que daqui a pouco pode ter um combinado entre a gestão, Amarante, povo do clube, e partirem os dois, vamos dizer assim, né, os dois grupos, ou o grande grupo, contra o Movimento Intergrande, que hoje é quem se apresenta já basicamente no segundo turno, né, porque tem um número de cadeiras considerável dentro do Parlamento Colorado, e aí é mais fácil de botar um candidato no pátio, para então ser, né, o associado que vai definir quem é que vai ser o novo candidato, ou quem vai ser o novo presidente, na verdade, né? O líder do Inter nos próximos 3 anos. Roberto Melo tá aí, né? Tá cada vez mais forte o nome dele nos bastidores, aparecendo com o Delcir Sonda dizendo que vai bancar jogador e tudo mais. A política, né, e as articulações no parlamento e nos, vamos dizer assim, né, nos notáveis colorados estão cada vez mais em evidência. Tu vai saber tudo sempre por aqui, por isso que eu sempre te convido. Deixa o teu like, te inscreve no canal, ativa a notificação. E não esquece também que se tu tá precisando de um dinheiro, fala com a Mais Ágil. Em menos de 24 horas eles liberam o teu fundo de garantia. Fala com eles no link que tá aqui na descrição. Troca uma ideia lá que tu vai te dar muito bem. Eles te atendem com toda a agilidade possível e com muita presteza, beleza? Tamo junto, vamos lá que o final de semana vem vindo e o Internacional tá com a bola rolando lá no Beira-Rio. Tamo junto, forte abraço, tchau!